Salmo 23 é um salmo escrito pelo rei Davi. Nós estamos meditando nos salmos desde o salmo 1 e todos os salmos que meditamos até agora foram escritos pelo rei Davi e esse salmo 23 também foi escrito por ele. Salmos é um livro que no hebraico se fala Tehillim e Tehillim significa louvores. Tehillim se escreve Tehillim. Tehillim significa louvores. É um livro que fala a respeito que tem as orações, que apresenta cânticos e louvores, que foram compostos por vários autores. Um dos principais autores dos Salmos é o rei Davi, como nós falamos, mas existem outros que são Asaf, Moisés, Salomão. E nós vamos ver esses próximos autores na medida em que formos meditando em cada capítulo. Salmo 23 é muito famoso. Ele fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor é o pastor da sua vida, nada vai te faltar. Aqui, nesse salmo, Davi usa a sua profissão, o seu ofício. Quando nós lemos 1 Samuel no capítulo 16, quando o profeta Samuel foi até a casa do pai de Davi, que era Jessé, para ungir o futuro rei de Israel, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Nós lemos em 1 Samuel no capítulo 16 que quando Samuel chegou até a casa de Jessé, ele viu o irmão mais velho de Davi, que era Eliabe, e depois ele viu Aminadab, depois ele viu Samá, e depois todos os irmãos mais velhos dele passaram diante de Samuel, e Samuel disse para Jessé: acabaram-se os teus filhos? E Jessé disse: tenho mais moço que está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse que não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Quando ele chegou, Samuel disse para que ele se colocasse para receber a unção, porque Deus disse para Samuel: é esse que será o futuro rei de Israel. Então, quando lemos 1 Samuel, vemos que ele cuidava das ovelhas. E Davi, nesse Salmo 23, ele relata como era o relacionamento dele com Deus. Assim como ele era o pastor das ovelhas e cuidava das ovelhas do seu pai, inclusive dando a vida por elas. Davi, na defesa das suas ovelhas, certa vez matou um leão e em outra ocasião ele matou um urso. Ele olha para a forma como ele cuida das suas ovelhas e ele se sente cuidado pelo Senhor da mesma forma. Ele se enxerga como uma ovelha de Deus, que está sendo cuidado por Deus. Então ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se eu, que sou homem, cuido das minhas ovelhas para que nada falte a elas, muito mais Deus, que é o Criador de todas as coisas e que é o dono de tudo o que existe na terra. Ele é o dono da graça e ele nos fortalece com a graça que vem dele para podermos orar, ler a palavra, jejuar e nos fortalecermos espiritualmente. Ele derrama graça para que nós tenhamos alimento espiritual para nós e alimento espiritual para dar para outras pessoas. Se o Senhor é o meu pastor, então eu tenho abundância, porque o meu Senhor, como meu pastor, é um Deus abundante. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não me faltará conhecimento para que eu cuide bem da minha saúde, para que eu tenha saúde, para que eu tenha uma vida abundante.
ele fala no versículo 2 que o Senhor deitar-me faz em verdes pastos. O que são os verdes pastos? Quando uma ovelha, que é um animal herbívoro, encontra verdes pastos, significa que aquela ovelha está com fartura. Ela tem pastos por todo lado. Pode ir para onde quer, pode se alimentar no lugar em que quiser, porque está com fartura. E Deus está dizendo que, nesse texto, usando o rei Davi, que quando nós temos um relacionamento com Ele, Ele nos faz deitar em verdes pastos. Você está passando por um aperto nesse momento, seja na sua vida financeira, na sua vida profissional, então é hora de invocar este salmo e dizer: Senhor, o Salmo 23 fala que o Senhor nos leva, nos faz deitar em verdes pastos. Então eu peço que o Senhor agora me mostre se alguma coisa eu estou errando, porque talvez quando a ovelha se desvia do seu pastor e começa a procurar os seus próprios pastos, ela acaba muitas vezes passando dificuldades porque a ovelha, ela não sabe por onde vai. Ela não sabe qual o caminho para chegar até os verdes pastos. Mas aquele que está tendo o Senhor como seu pastor e que está seguindo na direção do Senhor como seu pastor, recebe o caminho e a direção para chegar até os verdes pastos. Veja que no versículo 2 ele fala que deitar-me faz em verdes pastos. É o Senhor que faz com que ele seja levado para os verdes pastos. É o Senhor que guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui, Davi fala a respeito de águas. Nós sabemos que a água faz parte de 75% do nosso corpo. Nós precisamos de águas. Todos os animais, a vida na terra depende da água. Quando ele fala que o Senhor guia-me mansamente a águas tranquilas, ele está falando que o Senhor dá vida para ele. No versículo 3, ele diz: refrigera a minha alma. Quantas vezes a nossa alma está aflita, com ansiedade, com depressão, com preocupação. Nós nos preocupamos, ocupamos antecipadamente a nossa mente com problemas que ainda nem aconteceram. Muitas vezes ficamos com medo do futuro, pensando o que será da vida do meu filho, da minha filha, do meu casamento, como eu vencerei essa situação, o que será do meu pai e da minha mãe. Então ele refrigera a minha alma, ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando o texto fala que o Senhor guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome, significa que se alguém quiser tirar o seu direito, se alguém quiser arrancar de você o que você tem direito, Deus vai te fazer andar pelo caminho da justiça por amor do nome dele. Deus, ele diz para nós: eu sou Deus, eu honro o meu nome. Quando eu digo a você que eu vou te proteger e que eu vou te defender, eu vou te dar aquilo que você merece, eu vou aplicar a minha justiça sobre você. E a justiça de Deus inclui que Ele seja o nosso pastor, que nada nos falte, como diz o versículo 1. A justiça de Deus inclui que Ele é justo. Se você anda com Ele, Ele vai fazer você deitar em verdes pastos. Ele vai te levar pelos caminhos da abundância. Ele vai te levar mansamente para as águas tranquilas. Ele vai refrigerar a sua alma e remover essa preocupação, angústia e aflição. Coloque a sua angústia, preocupação e aflição em Deus. Não carregue aquilo que não é para você carregar. No Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 11, nós vamos aqui para o versículo 28 e nós vamos ver o que Jesus disse sobre ficar se ocupando com o que você não tem que se preocupar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Veja o versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas vezes você está carregando um fardo que você não precisa carregar. Então receba essa palavra, vá até o Senhor em oração. Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, a palavra também traz uma recomendação de Paulo. Ele disse para os filipenses, no versículo 6, Filipenses 4, 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas. Com ação de graças, veja que o texto fala para não ficar inquieto, não ficar ansioso, preocupado por coisa alguma. Talvez você está aí se preocupando com alguma questão que você não sabe como resolver. Coloque em oração. Diga: o Senhor é o meu pastor. Não me faltará a inteligência, o conselho, o conhecimento, a revelação e iluminação de Deus, para que eu saiba como resolver essa situação. Ao invés de você ficar se inquietando, coloque na mão de Deus. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Algumas pessoas dizem, mas Deus não sabe que eu estou passando por isso? Sim, Ele sabe, mas Ele quer saber se você está disposto, se você está disposta a colocar esse problema nas mãos dele, ou se você quer tentar resolver pela sua própria força. É por isso que é necessário que sejam apresentadas a Deus. Quando você apresenta o problema, a causa, a dificuldade a Deus, você está dizendo: eu estou apresentando ao Senhor, pela oração e súplicas. Ou seja, por falar com Deus e por pedir, implorar, dizer: Deus, me escuta. E juntamente, esse é o detalhe do versículo 6, com ação de graças. Ou seja, aquele que realmente sabe que o Senhor é o seu pastor e que nada lhe faltará, já ora agradecendo, dizendo: Deus, eu coloco o meu filho que está em um vício, o meu problema profissional, o meu problema financeiro, o meu problema conjugal nas suas mãos, e eu já agradeço porque eu sei que o Senhor já respondeu. Veja o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ele está dizendo que quando você não ficar inquieto e colocar todas as questões diante de Deus pela oração e súplicas, já agradecendo, você receberá a paz de Deus. O que é a paz de Deus? A paz de Deus é uma paz que excede, vai além de todo entendimento. As pessoas vão olhar a você, ver que você está passando por um problema e dificuldade, mas que você tem paz, porque você sabe que o Senhor está na frente e logo, em breve, dará vitória. É essa paz de Deus, que vai além do entendimento humano, que vai guardar o vosso coração e vai guardar os vossos sentimentos. Então o Senhor, ele vai guardar você de ficar carregado de depressão, de ansiedade, de angústia, de preocupação diante da dificuldade da vida, porque você vai olhar e vai dizer: isso não é nada para Deus. E se eu preciso passar por esse momento, eu vou passar, mas sabendo que isso logo vai passar. E logo vai ser uma história do passado que eu vou contar
que eu venci para fortalecer outras pessoas. É apenas isso e nada mais que isso. E com isso, por maior que seja a onda que está vindo sobre você, você vai passar por ela e você vai contar que você passou por ela e saiu triunfante do outro lado. Então é isso que o Salmo 23 está falando quando ele diz que ele vai te guiar pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vai te levar às águas tranquilas. Ficar nas águas tranquilas nem sempre significa que você está com a sua vida totalmente perfeita, mas significa que você vai estar nele, tendo a sua confiança nele, como nós lemos em Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28, 29 e 30, e como nós lemos em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Agora, Davi nos fala sobre os perigos. E no versículo 4 ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Davi fala sobre o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é aquele momento em que a pessoa está à beira da morte, onde a pessoa foi desenganada pela medicina, onde nesse vale, e nós sabemos que o vale é um lugar baixo, é um lugar que tem uma depressão, é um terreno em depressão. A pessoa está lá embaixo, ela está no vale da sombra da morte, esperando talvez que a morte venha. Davi fala: mesmo que eu esteja desenganado pela medicina, mesmo que eu não veja saída e que não tenha mais esperança, eu não vou ter medo disso. Muitas pessoas têm medo da morte. Quando você fala que um dia nós vamos morrer, a pessoa já fala, vira a boca para lá. Tem pessoas que não querem, por exemplo, fazer um seguro de vida. Se você fala para ela, vamos fazer um seguro de vida, ela fala assim: eu não quero saber desse assunto porque eu não falo de morte. Como se a morte fosse uma coisa que você, não falando dela, você não vai passar por ela. Elas preferem esperar que a morte venha. Mas você precisa pensar na morte. Nós vamos morrer. Um dia nós vamos partir dessa terra. Para onde vai a sua alma? Você já entregou a sua vida para Jesus? Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, é tempo de você dizer: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador e como meu Senhor. Escreve meu nome no livro da vida e derrama na minha vida o teu Espírito Santo para me guiar até chegar na eternidade. Faça essa oração, pedindo para que o Senhor Jesus seja o teu Salvador, que Ele escreva o teu nome no céu, no livro da vida, que é o livro onde estão os santos, e que o Espírito Santo seja derramado sobre você, para que você possa ser guiado até a eternidade. O Espírito Santo é o Espírito de Deus em nós. Ele fala conosco e nos ensina como andar no caminho da vida. Quando você tem o Espírito Santo, você não vai temer a morte, porque você vai saber que o Espírito Santo está em você. Aqui em Romanos, no capítulo 8, vamos ler o versículo 16. Vamos ler primeiro o 15 e depois vamos ler o 16. Paulo escreveu essa carta para a igreja de Roma, para os romanos. E ele escreveu para eles o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão. O espírito de escravidão é o espírito que mora no mundo, na terra. As pessoas que não têm o Espírito Santo, elas têm o espírito de escravidão. Elas pensam em trabalhar, ganhar dinheiro, casar, formar uma família para ter um descendente
que vai cuidar deles no futuro quando ficarem velhos, ficam preocupados em relação à sua saúde, preocupados em relação a como sustentar a sua família e ficam vivendo como escravos. Muitos são escravos da prostituição, da pornografia, da mentira, da corrupção, ficam vivendo como escravos. Outros ficam escravos das drogas, da bebida, do vinho, dos destilados. Outros ficam acorrentados porque ficam como escravos de alguém. São dominados porque passam a gostar de uma pessoa por causa da sua beleza física e ficam ali. Mulheres que ficam sacrificando a sua vida por homens que são cafajestes e que nem as amam. São homens que fazem de tudo por uma mulher, dizendo: essa mulher é muito bonita, eu tenho que dar a minha vida por ela. Estão todos com o espírito de escravidão. A escravidão na terra vai aprisionando as pessoas. Algumas pessoas ficam aprisionadas como escravos do consumismo. Precisam comprar muitos sapatos, muitas bolsas, muitas roupas. Outros ficam como escravos do culto ao seu corpo e gastam todos os seus recursos em procedimentos estéticos, em atividades físicas exageradas, além do necessário. Muitos até morrem de tão escravizados que ficaram por causa das drogas, por causa do adultério, se envolvendo com uma mulher ou com um homem, que depois acabam sendo mortos em razão da vingança do cônjuge que não aceita a traição, que não aceita o adultério. Outros são escravizados, pagando com o seu esforço, com todo o seu trabalho, para dar tudo para um homem, para uma mulher, em razão da escravidão. O seu Deus é aquele homem, o seu Deus é aquela mulher. Então, esse é o espírito de escravidão. E nós vemos por todos os lados, quando olhamos na terra, a escravidão que vai tomando conta das pessoas. Outros são escravos da comida. Precisam sempre comer um doce, são dependentes de comida. Parece que o prazer exclusivo da vida delas é comer, comer, e acabam tendo problemas sérios com a sua saúde, mas estão escravizados. Existem aqueles que são escravos da acumulação. Você vê pessoas que acumulam coisas velhas, que até chegam nas ruas e catam do lixo reciclado coisas e colocam nas suas casas. Então, Paulo está falando aqui: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez, para mais uma vez estardes em temor. Quem vive no espírito de escravidão, que é o espírito que habita no mundo, vive com medo, para outra vez estardes em temor, com medo do futuro, com medo de ser abandonado por aquele homem, por aquela mulher, com medo de perder o emprego, com medo de não ter o dinheiro para comprar mais sapatos, mais bolsas, mais roupas. Vocês não receberam o espírito de escravidão para mais uma vez estardes em temor, com medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Deus está dizendo aqui: você recebeu um espírito para ser chamado filho, para ser adotado por Deus, pelo qual, por esse espírito que nós recebemos, de adoção de filhos, de sermos adotados por Deus, nós clamamos Abba, Pai. A palavra Abba significa o diminutivo, então lendo Abba, Pai, significa paizinho. Quer dizer, o espírito de adoção de filhos nos dá autorização para chegar diante de Deus e dizer: meu paizinho, cuida do meu dia hoje. Meu paizinho, cuida da minha mesa. Meu paizinho, cuida do meu trabalho. Meu paizinho, cuida da minha vida sentimental, que eu
encontre a pessoa correta, que teme ao Senhor, e que eu não seja um escravo, que eu não seja uma pessoa que idolatra a outra pessoa, mas que seja um relacionamento onde as pessoas temem ao Senhor, se respeitam mutuamente e entendem o valor uma da outra e andam na sua direção. E aí vem o versículo 16 que está em destaque. O mesmo Espírito, que é esse Espírito que nos dá a adoção de filhos, que é o Espírito Santo, ele testifica, ou seja, ele confirma com o nosso espírito. Veja que agora ele fala o nosso espírito em letra minúscula, que é cada um de nós. Nós temos corpo, alma e espírito. Nós temos o espírito que é nosso. O Espírito Santo, quando mora em nós, confirma conosco, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então Deus, ele derrama esse espírito de que somos filhos de Deus. Versículo 17, e se nós somos filhos, somos logo, ou seja, somos como conclusão, herdeiros também. Herdeiros do quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros significa que somos herdeiros juntamente de Cristo. Cristo já herdou o céu, ele já está lá com Deus, nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós vamos herdar juntamente com Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, ele está dizendo, Paulo, que se nós passamos pelas dificuldades dessa vida, conversando com Deus, nos relacionando com Deus, vencendo a onda do mar que vem sobre nós, passando por meio dela, juntamente com Deus, nós vencemos as tribulações com Deus, padecemos com Ele e também, quando morrermos, receberemos a glória também de morarmos no céu. Não teremos, portanto, preocupação com relação à morte. Voltando para o Salmo 23, no versículo 4, aqui no Salmo 23, no versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Veja que nós lemos aquele texto de Romanos, capítulo 8, versículo 15, nós não temos o espírito de escravidão, mas nós temos até é uma escravidão, esse espírito da pessoa que tem medo de morrer. A pessoa está escrava, ela tem medo de morrer. Mas a pessoa que é livre, ela tem o Espírito Santo na vida dela, que confirma com ela que somos filhos de Deus. E esse Espírito de Deus faz que a pessoa esteja como Davi aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Veja que ele fala, o Senhor está comigo em todo o tempo. Todo dia que ele acorda, ele sabe, Deus está comigo. Será que você pode dizer assim, eu estou dirigindo agora, Deus está comigo aqui. Eu estou no meu trabalho agora, Deus está comigo aqui. Eu estou com o Senhor agora. Em todo momento o Senhor está comigo. Que você receba essa confiança de que o Senhor está comigo agora. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui Davi está falando novamente do pastor. O pastor tem uma vara para conduzir as ovelhas para o caminho certo. Então a vara, ela serve para trazer a correção, para trazer o caminho correto, a rota que as ovelhas devem seguir. A vara serve para dar direção e o cajado, ele tem uma forma de um gancho. Quando uma ovelha resolve ser mais rebelde e se desviar, então o pastor com o cajado puxa a ovelha para o caminho certo. Muitas vezes, uma ovelha quer caminhar para o lado errado, que vai machucá-la, que vai feri-la, porque tem um buraco na rua, um buraco no meio do caminho. Mas Davi está dizendo que Deus, ele tem
duas ferramentas. Ele tem a direção, a tua vara fala da direção de Deus. Ele traz a direção do Senhor me consola. O Senhor está me dirigindo pelo caminho certo. Se eu tiver tropeçado em algum lugar, Ele vai me dar a direção com a vara dele. Vai indicar o caminho correto e eu vou receber o consolo de Deus. A tua vara me consola e o teu cajado também me consola. Porque o cajado, como ele tem o formato de um gancho, se a ovelha cai em um buraco, pelo cajado é possível puxá-la daquele buraco para trazê-la novamente para o solo seguro. Então o cajado dá o consolo de que, se eu tropeçar, se eu me afundar em uma situação difícil, ele vai me salvar. O cajado fala a respeito da salvação de Deus. Então que nós possamos ter a direção do Senhor, que representa a sua vara, e o cajado do Senhor, que quando nós tropeçarmos, ele vai nos trazer de volta para o solo seguro. Versículo 5, Davi fala sobre os seus inimigos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele está dizendo, Deus, prepara uma mesa para eu sentar e para os meus inimigos sentarem junto comigo, para eles verem que não me faltou alimento, não me faltou provisão, não me faltou uma casa para eu ter até mesmo uma mesa com cadeiras para recebê-los e dizer a eles, Deus está comigo, não importa o que vocês me façam. E eu não tenho razão para ter mágoa e nem ódio de vocês, porque eu sei que Deus está sempre comigo. Não tenha nenhum tipo de mágoa contra os seus inimigos, porque os seus inimigos são pessoas que não entenderam que eles também podem receber de Deus uma vida abundante, plena e feliz. Que eles não precisam ter inveja, mágoa, ódio e nem querer o seu mal. Só que eles não sabem disso. Os seus inimigos são pessoas que não têm confiança, que não sabem o que fazem. E é por isso que quando Jesus estava sendo morto e crucificado, ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles estavam com raiva de Jesus. Eles não entendiam que Jesus estava para dar a salvação. Por isso que eles mataram Jesus com ódio de tudo que Jesus fazia. Eles não entenderam que Jesus queria que eles recebessem o mesmo dom, o mesmo talento. Jesus disse que aquele que crê em mim fará essas obras e fará obras maiores do que aquelas que eu faço. Jesus nunca quis carregar toda a glória para si, mas ele disse, o que eu faço, aqueles que creem em mim também vão fazer. Então nós vemos que Jesus não queria vencer, ser maior do que o sumo sacerdote ou daqueles que o oprimiam, mas ele apenas queria comunicar Deus e a salvação. Mas os seus inimigos não entendiam isso. Então viam Jesus como um adversário, como um concorrente. E por isso fizeram o que fizeram com Jesus. Veja o que diz o texto de Provérbios. Aqui em Provérbios 25, nós lemos nos versículos 21 e 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Versículo 22, porque assim brasas lhe amontoará sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. O que esse versículo está nos ensinando? Que na hora que você dá comida para aquele que é teu inimigo e dá água para aquele que é teu inimigo, quando ele tem fome e quando ele tem sede, você vai colocar brasas na cabeça dele. A brasa queima. Significa que quando ele receber o pão
e a água da sua mão, na cabeça dele vai acender um fogo que vai fazer ele pensar: como pode essa pessoa que eu persigo me fazer o bem? Como pode essa pessoa não me retribuir com o mal? E aquilo vai queimar na cabeça da pessoa, e a pessoa vai ter uma chance de conhecer a Deus, de ver em você Deus. E é por isso que a parte B do versículo 22 fala: e o Senhor te pagará. O Senhor vai pagar para você o fato de você ter dado a chance da pessoa ver que Deus existe. Quando você perdoa o seu inimigo e retribui com o bem aquele que fez o mal a você, a pessoa que estaria acostumada a ver as pessoas pagando mal com mal e o bem com o bem, ela vai ver que você é diferente, que você manifestou a bondade de Deus mesmo tendo recebido o mal dela. E a pessoa vai pensar: só pode ter sido Deus na vida dessa pessoa. Por isso que o Senhor te pagará, o Senhor te retribuirá, porque o Senhor, quando você faz isso, você está fazendo a pessoa refletir, está fazendo a pessoa pensar. Então Deus, ele sempre recompensa aqueles que divulgam, manifestam e espalham o bem, disseminam o bem na terra. Todo aquele que faz o bem na terra está revelando a glória de Deus, está revelando o caráter de Deus, que é a bondade. Então, Deus retribui, Ele paga, Ele recompensa todos aqueles que fazem o bem. Então, quando você faz isso, você vai ser recompensado. Voltando para o Salmo 23, no verso 5, aqui no 23, no verso 5, Davi fala exatamente isso: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele está dizendo assim: prepara uma mesa, Deus, para eles verem que o Senhor está na minha vida. Veja que ele continua nessa ideia de Deus preparar a mesa perante os inimigos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, para que eles vejam que eu estou com o Senhor, que eu tenho uma casa, que eu tenho uma mesa, que eu tenho cadeira, que eu tenho comida, que eu tenho a riqueza de Deus comigo e que eu tenho a capacidade de recebê-los na minha casa, perdoando todos eles. Aí ele prossegue: unges a minha cabeça com óleo. Ele está dizendo: me dá a presença do teu Espírito Santo. Esse óleo, ele simboliza o Espírito Santo. Ele simboliza: unges a minha cabeça com óleo. Ele está dizendo: o óleo era considerado remédio nesse tempo, nos tempos antigos. Ele está dizendo que, para Deus, unges a minha cabeça com óleo. Esse ato de receber a unção de Deus, ele está dizendo que eu tenha sabedoria, inteligência, paciência, humor e capacidade de recebê-los bem. Receber a unção na cabeça com óleo é isso. E aí ele fala: o meu cálice transborda. Ele fala que o meu cálice, ele está falando da vida no coração dele. O cálice representa a vida dele. Ele está dizendo que a minha vida seja transbordante. Seja transbordante em todos os sentidos. Na vida espiritual, no relacionamento com Deus, transbordante no perdão para os seus inimigos. Que ele seja transbordante para conseguir sorrir diante dos seus inimigos. Veja que José foi vendido pelos seus irmãos. Ele era o mais velho de 12 irmãos. Ele era o mais novo de 11 irmãos. Ele era o 11º. Depois dele nasceu Benjamim, que foram os 12 filhos de Jacó. Mas na época em que ele estava com os seus 17 anos, ele era o mais novo dos seus 11 irmãos. E os seus irmãos, por inveja, o venderam para que ele fosse escravo, e ele parou no Egito. Por 13 anos ele ficou aprendendo e crescendo no Egito, e depois ele se tornou governador do Egito.
Quando ele se tornou governador do Egito, houve uma grande fome na terra e os seus irmãos tiveram que ir até lá para comprar trigo. E ele estava ali como governador do Egito recebendo seus irmãos. E ele, imagine a situação, olhando para os seus próprios irmãos que o haviam vendido. Mas ele estava ali e ele perdoou os seus irmãos e disse: foi Deus que permitiu que vocês me vendessem para que eu pudesse crescer aqui no Egito e hoje trazer a salvação para vocês. Veja como foi nobre o ato de José. Ele poderia se vingar dos seus irmãos e dizer: agora vocês vão passar fome, agora vocês vão vir para cá como escravos, vocês vão trabalhar como os meus servos. Mas ele não fez isso. Ele preparou a terra de Gósen, conversou com Faraó e disse: que os meus irmãos possam morar nessas terras e possam cuidar dos seus rebanhos e possam prosperar. Ele não fez nenhum dos irmãos mais velhos dele como escravo, mas ele colocou o seu pai Jacó e todos os seus irmãos em uma terra onde eles tiveram liberdade para continuar com as suas famílias, para prosperar e serem abençoados. Foi isso que José fez, porque ele estava tratado por Deus. Ele estava com seu espírito tratado pelo Espírito de Deus. Então ele recebeu a paz. Aquela paz que nós lemos em Romanos, em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e guardará os vossos sentimentos. Uma pessoa que recebe a paz de Deus, ela tem o seu sentimento tratado. Ela tem as suas emoções tratadas sob controle, porque ela está tratada pelo Espírito de Deus. E aí o último versículo fala: certamente, ou seja, com certeza, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade, ele está falando a respeito da bondade de Deus. Deus vai me guardar com a sua bondade todos os dias da minha vida. E também a misericórdia. Misericórdia é uma palavra que vem da junção de duas palavras, miséria e cordes, que significa coração. Deus olha para a nossa miséria, mas apesar de sermos miseráveis, Ele nos abraça e coloca perto do coração dele. Então nós somos miseráveis, mas com o coração de Deus, Ele abraça a nós. Isso significa misericórdia. O abraço de Deus nos colocando perto do coração dele, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar das nossas misérias. Deus nos dá a chance de sermos filhos dele. Então, Davi fala que certamente, com certeza, a bondade e o estar perto de Deus, apesar da minha miséria, que é a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vou poder estar junto com a congregação, reunido, adorando a Deus com o meu espírito confiante e tranquilo. Vou viver sempre com Deus. Essa é a meditação do Salmo 23. Que Deus abençoe a sua vida. Este mês tem 31 dias e por isso, no final aqui do vídeo, eu estou colocando um capítulo de Provérbios para que você medite. Hoje estamos colocando aqui Provérbios capítulo 23. Provérbios 23 fala sobre o comilão e sobre o beberrão. Traz recomendações sobre as formas adequadas de nos colocarmos à mesa, na comida e com relação ao controle sobre a bebida. E no lado tem o botão para que você possa se inscrever no canal, se você não está inscrito, para que você receba as notificações, ative o sininho e você vai receber as notificações quando forem postados novos vídeos. Se você gostou desse vídeo,
deixa o seu like, porque o like faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, que ele trouxe ajuda para você e pode alcançar mais pessoas para que mais pessoas recebam essa palavra e sejam alimentadas para que recebam o Espírito de Deus, não o espírito de escravidão que toma conta da maioria das pessoas que vivem longe de Deus. Elas vivem preocupadas, mas o Salmo 23 traz essa lição. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que você fique com essa palavra e se lembre sempre que se angustiar, se afligir e se preocupar, que você se lembre, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, não tem por que ficar ansioso. O Senhor é o meu pastor, eu posso colocar as minhas petições já com ação de graças, já agradecendo, porque o Senhor é o meu pastor. Com certeza, nada te faltará. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.